Vamos falar agora sobre as frações. As frações representam uma porção do todo. Então, imagine que eu tenho uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela vem dividida em 4 partes. Dessas 4 partes, eu comi uma parte. Repare que eu não comi uma barra inteira, eu comi uma parte da barra. E essa parte aqui, nós chamamos de 1/4. 1/4 quer dizer que eu dividi o todo em 4, mas eu estou considerando apenas uma parte. Então, se eu tiver uma fração, por exemplo, 3/8, o que significa isso? Que eu peguei uma parte, um tecido, uma barra de chocolate, um pedaço de madeira, eu dividi em 8 partes do mesmo tamanho e eu peguei apenas 3 partes desta barra. Então, repare que eu usei 3/8 e que a parte restante corresponde a 5/8. Esse é o conceito de fração. Nós vamos utilizar a fração na resolução de problemas, então nós precisamos saber determinar 3/8 de uma certa quantidade. Então, vamos prosseguir. Então, esse é o conceito. Agora, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho 20 balas. Ok? Tenho aqui 20 balas. E eu posso te falar que 3/5 dessas balas são de morango. Quantas balas são de morango? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir essa quantidade de balas em 5 partes iguais. Dividindo em 5 partes iguais, eu vou saber que 3 partes são de morango. Então, vou pegar as minhas 20 balas e vou dividir em 5 partes. Do jeito que eu desenhei, até fica fácil, ó. Aqui eu tenho uma parte, 2, 3 partes, 4 partes, 5 partes. E 3 partes são de morango. Então, a parte que corresponde a morango são 3. Então, aqui, ó. Quantas balas eu tenho que são de morango? 3, 6, 9, 12 balas são de morango. Então, são 12. Agora, sempre vou ter que fazer o desenho? Não. E mesmo porque, às vezes, no enunciado das provas de concurso, a gente tá falando de 1.500, 3.000. E aí a gente não consegue fazer o desenho. Então, dá para descobrir sem ser fazendo o desenho? Dá. O interessante do desenho é que se você esquecer o processo, você faz pelo desenho, né? Mas quando esquece, como é que faz? Aí nós vamos fazer assim. Nós queremos saber 3/5 de 20, ok? 3/5 de 20 balas. Nós vamos escrever 3/5 e vamos multiplicar por 20. E como que faz essa conta? Sim, ó. Esse com esse, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 20, 60. E 5 vezes 1, 5. E aí eu divido 60 por 5 e deu 12. Tá? Esse é o processo. Então, eu vou fazer mais um nesse estilo, né? Pra treinar. Então, vamos pensar que eu quero calcular 3 quartos de 36. Nós escrevemos 3 quartos e multiplicamos por 36, ok? Agora, você vai fazer a conta aí. 3 vezes 36 e 4 vezes 1. 4 vezes 1 tá fácil, né? E 3 vezes 36?
108. E agora só divide por 4. 108 divididos por 4. 27. Ok? Então, nós já vimos aqui o conceito de fração. O denominador é sempre a quantidade de partes e o numerador a quantidade de partes que a gente considera. Para a gente calcular 3 quintos de 20, nós podemos fazer pelo desenho ou escrevemos 3 quintos vezes 20. E aí nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. E no final a gente divide. A gente ainda vai falar sobre as operações, daí você vai treinando cada vez mais, tá? Por último, queria falar de uma coisa muito importante, que são as frações equivalentes. Então, imagine que eu tenho uma fração que é 1/3. O que significa 1/3? Significa que eu peguei uma barrinha de chocolate, dividi em 3 partes e considerei uma. Isso é 1/3. Agora imagine que eu tenha pego a mesma barrinha de chocolate, a mesma, mas em vez de dividir em 3 partes, eu dividi em 6. Mas agora eu comi 2 quadradinhos. Então eu comi 2 cestos. Estas duas frações, elas representam a mesma porção do todo. Nós podemos dizer que elas são equivalentes. Então, frações equivalentes, elas representam a mesma porção. Mesma porção do todo. Ok? E como que eu sei sem fazer desenho? Porque na hora da prova não vou ter tempo de fazer desenho. Então, nós vamos encontrar frações equivalentes. Então, eu tenho uma fração lá, vou pegar 1/3, que é o exemplo que eu usei ali. Como que eu sei as equivalentes a 1/3? Nós vamos fazer assim, você vai multiplicar por número que você quiser, diferente de zero. Tanto numerador quanto denominador. Ah, eu quero multiplicar por 4. Pode. Qualquer número, diferente de zero. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Essas duas frações são equivalentes. Ah, mas eu poderia multiplicar por 6? Poderia. Então, dá 6 e dá 18. Também representa a mesma porção do todo. Posso fazer isso sempre? Pode, infinito. Tipo, você pode multiplicar por infinitos números, então você vai ter inúmeras, aqui infinitas frações equivalentes. E se fosse 3 quintos? Mesma coisa. Ah, quero multiplicar por 10. Ok. Ah, mas eu queria só multiplicar por 2. Opa, por 2, 6 décimos. Ok. Então, essas frações, elas representam a mesma porção do todo. Então, elas são equivalentes. Estas são equivalentes e estas também. As vermelhas e as pretas, digamos assim. Agora, uma coisa importante. Eu falei aqui que a gente ia multiplicar, não foi isso? Mas eu poderia dividir? Sim, poderia dividir. Imagine que tenha uma fração que é 12 da 36 avos. Eu posso escrever essa fração usando números menores. Isso nós chamamos de simplificar, uma fração simplificada. E como que funciona? Você vai dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Não pode fazer em cima de um jeito e embaixo do outro. Então, eu vou dividir aqui, em cima e embaixo, por 2. E eu vou encontrar 6, 18. Eu vou dizer que essa segunda fração, ela é uma forma simplificada da primeira. Ah, mas dá para dividir de novo. Beleza, vamos dividir então. Posso dividir por 6? Posso. Se eu dividir por 6 aqui vai dar 1, e se eu dividir por 6 vai dar 3. Então, essas frações, as três, elas são equivalentes. E é uma simplificação da outra, ótimo. Mas essa última aqui, que não dá para dividir mais, ela recebe o nome de irredutível. É quando não dá mais
para simplificar. É a forma mais simplificada. Então, vamos ao último exemplo. Se eu tivesse uma fração 12... Tô com 12, não, vou trocar. Toda hora eu escolho 12. Então, eu vou pôr 18/24. Simplifique, por favor. Vamos lá, dá para dividir por quanto? Por 2, por 4, por 3, por 6, não sei. Ah, eu quero dividir por 3. Eu posso dividir por 3, você pode dividir por outro número. Mas nós temos que chegar no mesmo resultado. Vou dividir por 3 e vai dar 6. E 24 por 3 dá 8. Olhando bem, eu acho que eu posso dividir por 2 de novo. Se eu dividir por 2, vai dar 3. E se eu dividir por 2, vai dar 4. Então, 3/4 é uma fração irredutível, porque não dá mais para simplificar. Mas, ao mesmo tempo, se eu multiplicar aqui, ó, eu chego lá, não chego? Se eu fizer para conferir, eu posso multiplicar por 2 e depois eu multiplico por 3. Para saber se está certo, é que eu tive que multiplicar por 2 e aqui por 3. Senão, estava errado. Ok? Então, para encerrar, nós falamos do conceito de fração, nós falamos como calcular 3/5 de 20, nós multiplicamos e depois dividimos. Falamos de frações equivalentes, que são frações que representam a mesma porção do todo. Finalizando, falando de simplificação e de frações irredutíveis. Agora precisamos fazer atividades envolvendo esses conceitos. Vamos lá? A primeira delas é para calcular 1/3 de 90. Como que eu calculo 1/3 de 90? Vou escrever aqui, 1/3 vezes 90. Agora, aqui embaixo não tem nada, é 1, eu multiplico. 1 vezes 90, 90. E 3 vezes 1, 3. E divido 90 por 3. 3/5 de 100. 3/5 vezes 100. Vou multiplicar 3 por 100, 300. E 5 vezes 1, 5. Se eu dividir, 60. Nós vamos ainda estudar algumas técnicas operatórias que podem agilizar esse processo. Você pode estar se perguntando, não dava para simplificar antes e tal? Pode, mas a gente ainda vai estudar isso. Mas se você domina isso, ok, sem problema nenhum. E vamos à última. 4/5 de 25. Então, eu vou escrever 4/5 vezes 25. 4 vezes 25, 100. Divididos por 5, que é igual a 20. Escreva frações equivalentes. Bom, aqui posso escrever uma infinidade. É só multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número diferente de 0. Então, vamos multiplicar por 3, porque eu escolhi o 3. Pronto. Agora eu vou escolher o 2. Feito. Quando a gente for usar frações equivalentes, você vai saber qual o melhor número para escolher, tá? Vou multiplicar por 5 aqui. 20 e 25. Opa. 25. Ok? Só isso. Para simplificar, a gente vai dividir numerador e denominador. Aqui não fala que são frações irredutíveis, mas nas alternativas das provas de concurso, normalmente estão as irredutíveis. Então, aqui, a ideia é simplificar, encontrar uma versão mais simples, mas a gente pode chegar até a irredutível, tá? Eu vou dividir a primeira por 2. Então, vai encontrar 9, 15 avos. Mas eu posso dividir por 3. Então, dá 3 e dá 5. Essa é irredutível. 16/40 avos. Posso dividir por 8. Se eu dividir por 8, eu encontro 2. Opa. Eu encontro 2. Melhorou. E embaixo, se eu dividir por 8, 5. Pronto, já é irredutível. Mas nem sempre precisa encontrar irredutível de primeira, tá? 30/25, eu vou dividir por 6. Não, 5. 5.
Então, eu vou pôr, se eu dividir por 5, dá 6. E se eu divido por 5, 5. Fechado. Já é irredutível. Vamos à última. Na última tá faltando uma informação. Preciso arrumar aqui, peraí. Vou arrumar aqui quantas faltam. Se eram 40 ao todo. Pronto, agora sim. Vamos lá. Jonas entregou 3/5 das encomendas previstas para o dia de hoje. Quantas faltaram, se eram 40 ao todo? Então, Jonas entregou 3/5 de 40. 3/5 de 40. Isso é o que ele entregou. Sabe me dizer quantas que ele entregou? 3/5 vezes 40. Dá 3 vezes 40, dá 120 sobre 5. Tá? E 120 divididos por 5 dá 24. Então, 24 equivale a 3/5, e isso é o que ele entregou. A pergunta é, quantas faltam? Quantas faltaram para ele entregar hoje? Se ele tinha 40 e ele entregou 24, quantas estão faltando? Tinha 40 e ele entregou 24. Então, 16. Agora, só para você pensar. Vou fazer um desenho aqui das 3/5, né? Então, 3/5 das encomendas. Aqui, vou dividir em 5 partes. O Jonas entregou isso aqui. 3/5. Quanto que o Jonas não entregou? 2/5, certo? Então, eu podia calcular somente isso aqui, ó. Jonas não entregou 2/5 de 40. E isso aqui vai dar 40 vezes 2, dá 80 divididos por 5, que dá 16. Uma outra maneira de resolver, ok? Bons estudos para você. A gente se vê no próximo conteúdo.